Fala galera da Top Invest, tudo beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fundos de investimento. O que são fundos de investimento, para que servem e algumas características importantes. Sistema de condomínios, tipos, taxa de administração, taxa de performance e também a tributação. Então vem comigo, isso aí é super importante para a sua certificação financeira. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre um fundo de investimento é o sistema de condomínio. Afinal de contas, é assim que funciona esse treco aqui, ó. Pensa comigo. Aqui tem o Kleber. E o Kleber é um investidor iniciante, ele tem lá 5 mil reais, tá? 5 mil reais. O que eu posso investir nos 5 mil reais? Eu posso comprar um CDB, que vai me pagar esse valor aqui, 85% no bancão. Eu posso investir na poupança, vai ter escolha, né? Poupança. Ou com esse valor pequeno eu posso investir num fundo de investimento. Esses dois aqui a gente já está careca de saber como é que funciona, né? Então eu tenho só 5 mil reais, eu não posso fazer um grande investimento, tá? Aí é que entra o tal do fundo de investimento, porque aqui a gente vai ter o Kleber, daí a gente vai ter o João, né? O João, que o João vai ter mais 5 mil. A gente vai ter a Patrícia, que tem mais 5 mil. A gente vai ter a Larissa com mais 5 mil. A gente vai ter o Pedro com mais 5 mil. Enfim, a gente vai ter mais uma galera lá cheia dos 5 milzinhos. Tá? Olha só, com 5 mil eu não faço um grande investimento, tá? Eu vou poder no máximo um CDBzinho de banco ou uma caderneta de poupança. Se eu quiser, por exemplo, comprar uma debenture, está negociada lá a 100 mil reais. Esse é um investimento muito mais atrativo porque ele vai pagar, por exemplo, aqui ó, 120% do CDI. Só que eu, como sou um investidor pequeno, não vou ter acesso a esse tipo de aplicação financeira, né? E aí, meu amigo, que entra o tal do fundo de investimento. A gente vai pegar a grana de todos esses carinhas aqui, ó, e vai fazer um condomínio. Sempre que a gente fala de fundo de investimento, ele funciona através do sistema de condomínio. Todos esses caras aqui vão juntar, vão formar o nosso fundo de investimento e assim a gente vai poder comprar debênture e assim a gente vai ter uma rentabilidade muito maior do que se eu fizesse esses dois investimentos aqui, beleza? Bom, aí a gente vai para o nosso segundo passo, que são a taxa de administração. Então, o sistema de condomínio morto, taxa de administração. Percebe o seguinte, se eu fizer isso aqui sozinho, eu vou ter uma rentabilidade menor, porque eu sou pequenininho e tal, e eu vou fazer sozinho. Porém, quando a gente fala de fundo de investimento, a gente vai precisar de uns caras aqui para nos ajudar, tá? Esses caras são, primeiro, a instituição financeira, que vai funcionar normalmente como administrador, e a gente vai precisar de um outro cara que pode estar ligado ou não a essa instituição financeira, que é o gestor. Esse gestor aqui é um cara super qualificado. Normalmente esse pessoal estuda lá fora, lá em Chicago, nas melhores universidades de economia que tem. Ele faz uma prova chamada CGA, que é que ele permite ele administrar um fundo de investimento. Esse cara saca tudo dos paranauê que nem diz o Thiagão, tá? Então, é óbvio que tanto o administrador como a instituição financeira não vão fazer isso de graça, né? Porque não existe almoço grátis. Eu não faço de graça, você não faz nada de graça. É óbvio que o banco e um cara super profissional também não vai fazer. Para remunerar esses caras aqui, tem um negócio que a gente chama de taxa de administração. A taxa de administração é o valor que a gente paga no fundo de investimento para remunerar esses caras aqui. O administrador, o gestor e também o custodiante, beleza? Bom, quando a gente fala de taxa de administração, ela pode ir de, acredite, até 5% nos grandes bancos. Né? Isso aqui é praticamente um assalto ao seu investimento. Ou pode, acredite ou não, em fundos de previdência, a gente consegue encontrar taxas de 0,30% em planos de previdência. É muito mais atrativo, né? Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, deixa nos comentários aqui que eu vou te ajudar, tá? Então, é muito mais atrativo. Bom, essa aqui é uma coisa, taxa de administração, então a gente já entendeu o que é esse treco aqui. Depois da taxa de administração, tem o que a gente chama de taxa de performance. Mas para não ficar uma bagunça muito grande, eu vou apagar um pouco disso aqui, tá? Vou pegar meu pano de chão para apagar, porque é claro que meu dinheiro está investido, não está no apagador. Beleza. Taxa de administração a gente já entendeu o que é. Basicamente, você tem que lembrar que a taxa de administração remunera o serviço do cara, né? Show. Remunera o serviço. Então, se ele prestou o serviço, ele tem que receber. Seja ele bom ou seja ele não bom, beleza?
Agora, que paranauê é a taxa de performance? É o seguinte, ó, a gente viu aqui, ó, que se eu aplicar no CDB do banco, eu vou ganhar 85% do CDI. Isso é o que acontece se você botar o teu dinheiro lá num grande banco, tá? Agora, se esse meu fundo de investimento pagar, ó, repara só, ó. Se eu fizer um investimento direto, ganhei 85% do CDI. Se eu fiz um investimento com o fundo, o gestor profissional fodão lá, conseguiu 130% do CDI. Ó, repara que é uma diferença de rentabilidade de 45%. Se o cara é fodão e me conseguir uma super remuneração, não parece justo que ele ganhe um pouco também? Então é aí que entra a taxa de performance. A taxa de performance é um adicional se o cara é fodão. Se o cara lá, o gestor, é fodão, ele merece ganhar um pouco dessa rentabilidade, concorda comigo? E essa taxa de performance é de 20% sobre o que superar o benchmark. Se você não sabe o que é isso aqui, tem outro vídeo aqui no canal que explica, beleza? O que é o benchmark. Então, se o cara ganhou mais do que o benchmark, ele pode, em alguns fundos, receber uma taxa de performance porque ele fez um bom serviço. Então, um bom serviço deve ser compensado, é a meritocracia e é assim que funciona o capitalismo. Então, taxa de performance a gente também já descobriu o que é. Então, vou apagar aqui de novo e a gente vai falar sobre quais são os tipos de fundos de investimento. Afinal, existem vários deles. Em relação aos tipos de fundos de investimento, não foi o Kleber aqui da Top Invest que inventou quais são os tipos, tá? Os tipos de fundos de investimento são regulados pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, instrução número 555, e também pela Anbima, que é a autorreguladora desse mercado aqui. Anbima, que nos traz os tipos de fundos de investimento. Os principais que são relevantes para a gente, investidor, são o seguinte, ó, renda fixa, que investe, obviamente, em títulos de renda fixa. Aqui esse cara vai investir em crédito privado, vai investir em títulos públicos federais, vai investir em CDB, RDB, CRI, LCI, enfim, tudo que está de renda fixa, tá? Então, e esses fundos podem ser divididos em dois grandes grupos, em renda fixa de curto prazo e também de longo prazo. Eu não vou entrar no detalhe nesse vídeo aqui, mas depois a gente faz um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso, tá? Renda fixa de curto prazo e longo prazo. Bom, se eu sou um pouquinho mais arrojado, aí entra um fundo chamado de multimercado. O fundo de multimercado é o cara que vai investir um pouquinho em renda fixa e um pouco em renda variável. Ou seja, o Kleber não sabe investir, ele vai procurar um fundo de investimento e o fundo de investimento vai dividir a carteira dele. Vai botar um pouquinho de títulos públicos federais, vai botar um pouquinho de debêntures, vai botar um pouquinho de crédito privado e vai botar um pouquinho de ações, fundos imobiliários, renda variável aqui, para buscar uma performance um pouco melhor, tá? Outro tipo de fundo de investimento, que é mais arriscado, é obviamente o fundo de ações. Esse aqui é mais comum de as pessoas procurarem porque parece à primeira vista que é difícil investir em ações. Não, é bem tranquilo, tá? Mas é mais comum as pessoas procurarem fundos de ações porque tem um pouco mais de complexidade à primeira vista, tá? O fundo de ações, como diz o próprio nome, ele vai investir em ações. E para ser classificado dessa forma, eu tenho que ter no mínimo 67% de todos os investimentos em ações. De forma simples, esses são os três principais fundos de investimento, tá? A gente não vai entrar tão no detalhe dos tipos de investimento, a gente vai fazer isso num outro vídeo, beleza? Depois disso, eu já sei quais são os tipos, já sei qual é a taxa de performance e tal. O que sobrou? A gente tem a tributação dos fundos de investimento. Nada é de graça, a gestão não é de graça, o investimento também não é de graça, porque a gente tem que pagar por governo, tá? Tributação funciona o seguinte, você já deve ter decorado, se você me acompanha há algum tempo aqui, a gente vai usar a tabela regressiva de imposto de renda. É regressiva porque quanto maior o prazo que você deixa o dinheiro aplicado, menor é o investimento. Então, ó, até 180 dias, a gente paga 22,5% de imposto de renda. De 181 a 360 dias, a gente paga 20% de imposto de renda. Vou botar uma régua aqui e já te explico por quê. Ó. De 361 a 720, a gente vai pagar 17,5% de imposto de renda. E acima de 721, a gente paga só 15% de imposto de renda. Essa tributação vai funcionar tanto nos fundos de longo prazo, vai funcionar a tabela inteira,
como nos fundos de multimercado, também a tabela inteira, beleza? Os fundos de curto prazo, ó, repara, curto prazo, não vão investir acima de 721 dias, né? Então, para os fundos de curto prazo, a gente tem essa tabela aqui e essa tabela aqui de 120 dias, tá? Opa, a de 180 e 360. Essas são as tabelas aqui do fundo de curto prazo. Então, a tributação estaciona aqui em 20%. Tributação mínima fundo de curto prazo, 20%. Perfeito? Além disso, a gente tem o Come Cotas. O Come Cotas nada mais é do que uma antecipação do imposto de renda que é cobrado nos fundos de investimento. Aqui no canal já tem um vídeo que fala bastante sobre o fundo de Come Cotas, beleza? Então, ó, revisando. Fundos de investimento são o quê? Um sistema de condomínios onde vários investidores se reúnem para fazer uma poupança gigante e comprar produtos de investimento melhores, como as debêntures que eu mostrei no exemplo, tá? Os tipos: renda fixa, multimercado e ações. Basicamente, para você começar a entender mais sobre fundos de investimento, esses são os três mais importantes. Depois eu vou gravar outro vídeo falando sobre as classificações da Anbima e da CVM 555. Como ninguém faz nada de graça, a gente paga a taxa de administração, que é o serviço prestado pela instituição financeira, pelo gestor e pelo custodiante. A taxa de performance é que se o gestor lá do fundo é fodão e me dá uma rentabilidade bacana, ele também tem direito a receber um pouquinho mais. E por fim, a tributação vai ser de acordo com a tabela regressiva de renda fixa, que é essa aqui, e os fundos de ações eu deixei em vermelho. Atenção, importante, é sempre 15% sobre o ganho. Os fundos de ações não pagam Come Cotas e tem uma tabela diferenciada porque ações é renda variável, não sei se eu vou ganhar dinheiro nesse troço aqui ou não, não há uma certeza. Beleza, pessoal? Gostou desse vídeo? Dá o seu like, se inscreve no canal e, claro, adiciona o sininho, não esquece disso aí, para receber os próximos vídeos toda semana. Grande abraço, te vejo na próxima.